Nas margens do Jordão, Jesus recebe as águas do batismo. Vai iniciar sua vida pública. Por volta de 1881, seguindo uma corrente de imigração da época, algumas famílias de Trento, no Tirol italiano, vieram para o Brasil. Do lugarejo Tonadico, juntamente com seus pais e irmãos, veio o jovem Massimino Bétega Groff. A família Bétega Groff acabou se fixando em Piraquara, no local onde se formava uma colônia e a que se deu o nome de Novo Tirol. Meu avô Massimino e minha avó Domingas Simin já havia um namoro, assim, um pré-namoro, né? Porque eles chegaram aqui no Brasil, meu avô chegou aqui no Brasil com 18 anos. Mas o meu avô casou com uma outra moça lá de uma outra família e a minha avó veio morar em Campo Largo. E depois, mais tarde, quando ele viuvou, é que ele veio e casou com a minha avó, que era Chimim. E ele viúvo e com aquele filho, com o José, que era mais velho, que também morreu após o casamento deles, que foi, me parece que foi em janeiro ou fevereiro de 1897. E poucos, 1 ou 2 anos depois, esse José também faleceu. E daí, a 13 de dezembro do mesmo ano de 97, nasceu meu pai. E o Massimino vai com a família para ver o carnaval. E daqui a pouco meu avô se distraiu e o papai apareceu com uma porção desse vestido. Daí o papai, ele, onde é que você pegou isso aí? Ah, isso aí foi um homem que passou aí pela rua e me deu. Então, meu avô não disse nada. Passados uns meses, Massimino vai no cinema, passa um documentário lá sobre o carnaval. Tenho até a impressão que deve ter sido do Aníbal Requião. Quando eles foram ver o filme, apareceu o papai correndo no meio do filme e catando a serpentina. Ainda menino, ele passou a frequentar o Coliseu, no centro da cidade, onde havia uma lanterna mágica. O responsável pelas projeções no Coliseu era Vicente Emiliano, que era compadre de Massimino e meio vizinho da família. Um belo dia foi trocado o projetor do Coliseu e esse senhor, que só tinha filhas mulheres e que sabia que Groff gostava muito, acabou presenteando-o com a lanterna mágica. Junto com ela, ainda deu uma série de vistas para projetar. O primeiro cinema dele foi no porão da casa da minha avó, com a lanterna mágica que ele tinha ganho, essa lanterna é minha e está lá na Cinemateca. Então ele passava os cartões postais que meu avô recebia da Europa e cobrava a entrada da criançada. Depois ele pegava o dinheiro e ele ia no cinema. Aquela gurizada que tem a quadrilhazinha deles, que eles brincam com espadinha de pau, estilingue, aquela coisa lá que tem. Então, e eles imediatamente se tornam o líder do grupo. Então ele sempre contava que eles pegaram uma manilha, quando estavam fazendo a Silva Jardim, puseram pólvora e fizeram um canhão e puseram lá em frente o asilo. E ele mandou um menino e o Antonello, que é aquele Antonello da polícia, o maestro, eram meninos, acenderem o pavio. E aquilo explodiu. E para a mãe do Antonello não ficar brava, foi aquela confusão toda com a vizinhança, ele nomeou o Antonello de soldado a sargento. Daí a mãe do Antonello ficou tão feliz que o filho dele passou a ser sargento, que daí fez um bolo, comprou uma garrafa de capilé, e festejou
a promoção do filho. E como meu avô naquela época havia comprado um gramofone, aquele que o Edson fez, que em vez de disco plano é aqueles cilíndricos antigos, Chalhap e outros lá que papai vivia escutando com meu avô que escutava, e ele tinha até uma boa voz, não tinha estudo, mas tinha uma boa voz, e começou a imitar. Então o meu avô teve a ideia de pegar e levar ele para ser membro do coro da igreja. Aí ele passou a ir todas as missas, mas era para cantar. Aos 15 anos de idade, ele ganhou do padrinho dele, chamava-se Santo Guadagmin, uma máquina fotográfica, aquela tipo caixãozinho. Perto da casa da família, na Silva Jardim, morava um francês que sabia revelar fotografias e que ensinou a Grofo os segredos da revelação de fotos. Ele saiu então fotografando ruas, a cidade, as pessoas, os pinheirais que tinha bastante aí perto do Atlético, tudo ele disse que vinha aí nesses campos aí. E daí ele tornou-se fotógrafo. Ele começou a fazer postais de Curitiba que vendia através de uma loja, etc., que tinha aqui no centro da cidade e tal, que ele vendia fotos. Meu avô, olhando lá ele pro negócio de fotografia, disse: isso aí não dá futuro, né? E resolveu que ele devia trabalhar num emprego uma coisa mais sólida. E daí pegou o filho e levou na Estrada de Ferro. Ele estava com 16 anos, alguns meses, qualquer coisa. Ficou na parte da administração. Em pouco tempo ele andou por todos aqueles departamentos ali, conversando e tal, fez amizade lá, e como ele era bom falante, todo mundo gostava dele. E meu pai pegou um daqueles remo que tinha e foi até o portão e voltou. Daí perdeu o emprego. E depois ele foi ver a namorada, uma tal da Maricota lá. E ele foi de remo. O gosto de Grofo pela música de ópera levou-o ao teatro. Algumas companhias vinham se apresentar aqui em Curitiba e ele dava um jeito de ir. Eram companhias meio pobres e acabavam colocando figurantes da cidade mesmo. Certa vez, havia uma apresentação de Tosca e Grofo entrou como figurante. Sua função era, num dos trechos da ópera, vestido de soldado, passar diante do palco indo e vindo. Essa participação de Grofo nas óperas acabou não durando muito também. É que um dia ele começou a flertar com uma das atrizes da companhia que havia se encantado com ele. Mas ela já tinha um namorado ou marido, talvez, dentro da própria companhia. Aí Grofo precisou se afastar dali, senão poderia, quem sabe, até acabar morrendo. Era preciso registrar a cada momento as diferentes passagens de Curitiba, como uma necessidade de estabelecer, através das imagens fotográficas, um acervo documental do que se tornava passado tão rapidamente. Grofo teria começado a se profissionalizar a partir da comercialização de postais de Curitiba, um tema que já conhecia nas luzes, nas distâncias, naquilo que correspondia à imagem que ele fazia da cidade. O cinema já havia chegado ao Paraná, mas não era objeto das atenções de Grofo, que seguia com seus trabalhos de registro fotográfico da cidade, que crescia e se modernizava. Ele abriu uma loja de material e equipamento fotográfico e fazia encomendas para a Alemanha, etc. E segundo ele me disse, por engano, eles mandaram uma câmera de filmar para ele. Talvez ele tenha se confundido na especificação, alemão, e veio junto e ele pegou aquilo, tinha recebido. Era um caixotinho desse tamanho com uma manivela. Então ele pegou a câmera e começou a filmar. Então vem aí o início da vida dele como cinegrafista, que realmente aconteceu por acidente.
início, como um curioso, experimentou filmar cenas domésticas em ocasiões familiares. Mas não tardou muito, Groff passou a fazer dela complemento de seu trabalho como fotógrafo. Groff passou a filmar empresas e indústrias locais e mais tarde a ser chamado para documentar as atividades empresariais de indústrias também no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Essa atividade o acompanharia ainda por muitos anos. Ele chega certo dia e diz para minha mãe assim, diz, olha, eu vou com uma turma aí até ali filmar as cataratas do Iguaçu. Então ele pegou e foi e fez esse filme, que é esse que tem na fotografia aí. Ele fotografou a viagem, né, toda. Até então ninguém tinha filmado as cataratas, só se conhecia por fotografia. Ele foi o primeiro que filmou. Até que um belo dia, um produtor norte-americano descobriu isso vendo lá pelo Rio de Janeiro, tomou conhecimento de quem era esse filme e ele veio aqui a Curitiba e comprou os direitos autorais para ele exibir para o mundo inteiro. Ele passou a mão no dinheiro aqui e daí comprou o primeiro automóvel dele, que era um carro daqueles anos ali. Isso deve ter, ele filmou em 1923. Essa ocorrência deve ter sido entre 1925, digamos. Foi um filme que foi uma repercussão no mundo inteiro, esse documentário, porque o título dele era As 7 Maravilhas Naturais do Mundo. Ele foi convidado para tirar fotografias para o jornal, como depois ele foi jornalista de fazer reportagem. E nesse período ocorreu um fato aqui que foi encampado a nossa rede de estrada de ferros aqui, que antigamente era belgo-francesa. Aquilo que funcionava como um relógio bem belgo-francesa, tudo certinho, não é? Começou o trem atrasar, trem quebrar, descarrilar trem. Acabou o jornal delegando para ele a exclusividade como titular para fazer a campanha. Um dia eu estava lá na cidade, lá no centro da cidade, Rua 15 de Novembro, chega um cidadão, cumprimenta papai ali na rua, ô Groff, como é que vai? Conversa aqui, conversa ali, não sei o que, de repente o camarada assim diz, como é que você fazia aquelas reportagens, descarrilava um trem lá em Jacarezinho, nós tínhamos notícia aqui pelo telégrafo, que estávamos preparávamos aqui aquela liturina com os engenheiros, com os técnicos aqui, eu acho que a liturina não estava ainda ali em Ponta Grossa. No Diário da Tarde já saía o trem descarrilado lá. O pai olhou para ele assim, deu uma risadinha assim, disse, é fácil, vou te explicar. Quando tinha um descarrilamento aqui, por perto daqui de Curitiba, eu ia lá, em vez de tirar 10 fotografias, eu tirava 100. Ora, eu tirava as fotografias de tal maneira que aparecia sempre trem descarrilado e céu. Nas locomotivas, todas elas têm um número. Então, a locomotiva que descarrilou lá em Jacarezinho foi a 118. Por exemplo, eu ia lá no meu estúdio, fazia um botoquezinho lá, uma fotografia com o número 118, colocava em cima da 136 que tinha descarrilhado aqui na Araucária. Groff desde cedo havia feito amizade e convivia muito com os artistas plásticos da época, como o Andersen, De Bona, Lang de Morretes, Viaro,
Onísio e João Turim. Dessa amizade acabou saindo a ideia e Groff acabou editando uma revista chamada Ilustração Paranaense. Essa revista acabou sendo, pelo tempo em que ela foi editada, uma espécie de porta-voz do movimento paranista. Então, criou-se lá um sucedâneo, uma espécie de Semana da Arte Moderna de Curitiba, respeitada a diferença entre Curitiba e São Paulo. Mas é um momento em que se criam logotipos, estereótipos. O Turim desenvolveu vários desenhos, essas pinhas estilizadas que estão no petit pavé das ruas, que foi feito pelo Turim, a capa da Ilustração Paranaense. Então houve um design, tá? Achei a palavra. Foi feito um design de Curitiba que nasceu em volta da Ilustração Paranaense, inclusive com coisas curiosíssimas, que francamente eu nunca vi em outro lugar, que era fazer o texto em forma de pinhão, de pinheiro, etc. e tal, esculpindo, digamos, ou desenhando as coisas. E é interessante. Uma parte da revista era mera divulgação de coluna social, eventos, evidentemente, matéria paga, de inauguração de clube e plantio de trigo em Ponta Grossa, coisas assim. Mas tinha um conteúdo artístico embutido nisso aqui. O movimento era uma atitude da intelectualidade da época ligada a uma elite econômica formada principalmente em torno da prosperidade da exploração, indústria e comércio de erva mate. A revista durou 4 anos e quando o papai acompanhou a Revolução, em 30, ele largou a revista. E quando ele voltou, ele estava devendo algumas prestações da rotativa. E ele disse para mim, eram máquinas alemãs, que os alemães tinham oferecido para ele uma prorrogação, que ele tomasse mais tempo para pagar e tal. E ele disse para mim assim, nem eu sei porquê, eu não quis. E ele devolveu os equipamentos e assim a revista encerrou sua carreira. Houve nessa época um episódio em que ele passava pela Estrada da Graciosa e viu que um cidadão ia cortar um pinheiro. Ele convenceu o cidadão a não cortar, dizendo que ali o imperador Dom Pedro II tinha estado e descansado à sombra do pinheiro, e fez uma grande campanha. O fato é que o pinheiro não só não foi cortado, como colocaram junto a ele uma placa alusiva. Veja, ele mesmo sempre disse, imagine se alguém vai saber se é que Dom Pedro sentou embaixo de alguma árvore, né? Se foi aquele pinheiro. A história foi claramente inventada com o intuito de preservar a árvore. Eu tinha uns 7 anos, 8, e o Joãozinho eu tinha uns 5, 6 anos, assim, ele é 2 anos mais novo do que eu. E o Chichorro estava com a equipe lá da Gazeta lá em Guaratuba. Então, o filme começa assim, o Chichorro na areia, desenhando a Marculina, o Chico Fumaça, o Totó, né? E o João, então, vai com um pauzinho assim e ajuda a desenhar. E eu estou ali do lado também.
No rol de seus clientes nas reportagens cinematográficas, em pouco tempo se incluiria o Exército Brasileiro, por quem foi contratado para filmar manobras militares na região dos Campos Gerais. Filmou a movimentação das tropas, o uso de equipamentos bélicos e as lideranças militares envolvidas. Sempre pioneiro e inovador em tudo o que fazia, Groff deve ter sido o primeiro repórter fotográfico no Paraná. Além das fotografias que fazia, Groff, dono de uma excelente influência para escrever, passava aos jornais em que trabalhou não apenas as fotografias, mas também os textos para as notícias. Nessa função, Groff atendia não apenas ao jornal local, mas fornecia matérias também para as publicações de Assis Chateaubriand. Mas o papai mandava as fotografias, tanto que o número 1 do Cruzeiro tem fotografias do papai. O papai mandava lá para ele, mas assim, para colaborar. Em 1931, a revista O Cruzeiro realizou um concurso de fotografias de paisagens. Nesse concurso foram apresentadas 1.561 fotos, das quais 121 foram selecionadas e publicadas ao longo de 5 edições da revista. O fotógrafo que teve o maior número de fotografias publicadas na revista foi Groff, com 20 fotografias. E ele filmou primeiro a chegada do Getúlio. Depois ele foi embora com o pessoal do Getúlio. Mas quando chegou ali adiante, o comandante, eu discutei, o senhor é o quê? Não, não sou nada, vim aqui, vi um filmar, acharam que ele era espião. Daí pegaram e disse, não, o senhor não pode viajar, o senhor vai ficar aí. E daí tiraram ele do trem, perto de Ponta Grossa.
Daí ele foi lá, conversou com um soldado, e daí disse para o soldado, escute uma coisa, quantos uniformes você tem? Ele disse, eu tenho 2. Esse que eu estou vestindo e o outro ali. Ele disse, quer R$2.000 pelo uniforme? Eu te compro. Daí o soldado vendeu por R$2.000. Daí ele vestiu o uniforme e foi junto com eles, vestido de soldado. Daí foi filmando até chegar na metade do caminho. E daí quando chegou lá, o comandante descobriu ele novamente. Disse, mas escuta, você está aqui outra vez? Daí ele disse, segure, mandou 2 soldados segurar o papai, e o trem foi embora. E ele ficou num lugar onde só tinha estação, mais nada. Daí ele chegou para o chefe de trem e disse assim, não há de ver que perdi o trem, e agora? Daí ele disse, olha, se o senhor quiser, se o senhor pagar, o meu primo tem uma moto, ele leva o senhor até a outra cidade, o senhor chega antes do que o trem lá. Então o papai disse, feito o negócio. Daí pôs o papai na moto e foi. Quando o trem chegou lá na cidade, o papai já estava filmando. Ele voltou novamente a embarcar no trem e foi até Itararé. Em Itararé, a Revolução acabou, porque as forças governistas se prenderam, se puder usar essa expressão, ou pelo menos deixaram de resistir. Então a Batalha de Itararé nunca houve. Bom, aí ele sentou no cais e ficou esperando o trem para voltar para Curitiba. E ele disse que ele estava sentado lá assim com as coisaradas dele ali, que não parou, não tinha revolução, não tinha mais nada, né? E disse que chega um cidadão assim por trás e põe a mão aqui na vista dele assim e disse, adivinha quem eu sou, esteja preso. Daí o papai olhou para ele assim e disse, estou preso que eu não faço a menor ideia que o senhor esteja. Aí ele se apresentou, disse, eu sou Assis Chateaubriand. Do que ele tinha estado lá em casa e a mamãe tinha dito, ele foi para a Revolução aí junto com o pessoal, nem sei onde é que ele anda. Daí o Chateaubriand foi lá e conversando com o papai, daí o papai disse, bom, agora eu vou embora, eu vou voltar para Curitiba porque acabou meu dinheiro e eu não tenho mais como seguir viagem, né? Porque eles iam para o Rio. Daí o Chateaubriand disse, não, você não pode fazer isso. Eu tenho um conto de réis, eu vou te dar 500 e você vai se custeando e até chegar lá. Você tem que ir lá e filmar até a chegada do Getúlio. Mas tem ainda mais coisas. Mas o que é? Qual é o problema? Bom, o segurança do trem disse que se me pegar mais uma vez lá dentro, ele me passa o canivete. Aí o Chateaubriand disse, espera um pouco aí. Foi lá. Daqui um pouco voltou com um militar lá, um tenente. Nada menos do que o tenente era o João Cordeiro de Farias. Apresentou, disse assim, diz, olha aqui uma coisa, agora você acompanha esse cidadão aqui, dá segurança para ele, que não faço nada e que ele vai levar o Getúlio até o catete. Daí o papai foi e ele fez coisa, daí filmou os gaúchos amarrando os cavalos no belisco, aquela coisa.
O filme tem deficiências e precisa entender as deficiências. Primeiro, você não tinha equipamento, não tinha teleobjetiva. Segundo, não tinha filme, né? Havia falta de filmes, até um anúncio no jornal procurando comprar filmes, etc. O fato é que ele começou a filmar o Getúlio indo para o hotel, etc. e tal. Essa fotografia clássica do Getúlio, que ilustra quase todas as matérias sobre o Getúlio feitas no Brasil, inclusive na televisão, que é ele dentro de um carro conversível, com um lenço no pescoço, fardado, com um lenço no pescoço, e acenando, né, com a mão. Essa é um fotograma tirado do filme Pátria Redimida. Eu acho tão engraçado que o Getúlio chega fardado, a Revolução Civilista, o cara chega fardado. E meu pai, quando filmou Getúlio fardado, o fez com senso de ironia. Ele disse para mim isso. Eu quis pegar o lado irônico de que todas as pessoas estavam fardadas. O Chateaubriand está fardado, o Getúlio está fardado, todo mundo está fardado. E daí foram exibir o filme lá pro Getúlio Vargas, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, para o Getúlio e as autoridades assistir o filme da Pátria Redimida, lá que foi executado, que consta que até hoje foi o único filme que foi projetado lá dentro. E ele mesmo produziu e exibiu o filme. Então ele fazia acordos nos cinemas pelo Brasil e tal. Eu tenho uma coleção de recortes de notícias de jornal, o único filme da Revolução, a Revolução, isso quer dizer, ele usou a popularidade da Revolução e até a chegada do Getúlio ao poder para vender os filmes. E foi a única vez, talvez, que ele ganhou dinheiro substantivamente, porque com o dinheiro da Revolução, do filme da Revolução, foi que papai construiu nossa casa. E ele mesmo idealizou o desenho e construiu. Era uma casa tudo diferente, ninguém sabia bem direito o que era. Parava a gente para olhar lá, achava engraçado, mas foi também uma época muito, muito boa para mim e para o João, que nós brincávamos lá, junto com a casa, estávamos fazendo a casa, né? E até que ficou pronta, ficou uma casa muito bonita. E ele adorava a casa. Fazia vinho. Comprava a uva e tudo, e na garagem lá de casa fazia vinho. O melhor vinho da cidade era dele. Fazia champanhe, fazia vinho de laranja. Todos os amigos iam lá com os garrafões, tomavam e tudo, e eles diziam que era o melhor vinho de qualidade, muito boa. A parte de cima era só o lado do papai, né? E nós vivíamos lá com aquilo. Depois a mamãe que tirou de lá e pôs que acharam que podia pegar fogo, aquela coisa que era inflamável, e pôs num barracão que tinha no fundo do quintal. E daí não sei como é que foi lá, se foi o vizinho, o que aconteceu, pôs fogo e queimou todo. Só salvou-se o Pátria Redimida porque o Silvio Baco tinha ido lá emprestar.
Quando ele chegou da Revolução de 32, outro dia eu estava contando para minha cunhada, mexeram no portão lá de casa e o João foi mulher, era o papai que vinha chegando. Ah, mas foi uma festa. Ele chegou com um cobertor, assim, abriu assim lá na área, lá de casa, tinha capacete com sangue, cantil, e tinha um bornal, que nós nunca tínhamos ouvido falar em bornal, de coisa... Ah, mas aquilo o João vestiu e nós fomos lá na rua, toda a vizinhança da criançada veio ver o que era o tal do bornal. Eu disse, mas se veja que bobajada, né? E o tal do bornal. Depois veio o Davi Carneiro e veio lá e levou tudo para o museu. Ah, mas foi tão bonita, né? A história dos ipês, ele achava linda essa flor. Então, ele pediu autorização para o prefeito da cidade para organizar e buscar os ipês na serra para plantar na Praça Tiradentes, no Passeio Público e na Carlos de Carvalho, onde tinha daí. Ele sempre dizia que ele queria cobrir de ouro a Praça Tiradentes e conseguiu. Certo dia, papai vai à prefeitura e pede que quer falar com o prefeito. Quando o papai entrou lá, o disse: Aloísio, você tem que tomar uma providência. Espantado, o que aconteceu, Grof? Aquele negócio. Não, o pessoal está derrubando tudo que é mata por aí. Se não se tomar uma providência disso aqui, daqui um pouco nós não vamos ter mais árvore aqui. Eles estão cortando todos os pinheiros aí para vender aí para a estrada de ferro e para fazer palito de fósforo. Um ano depois, foi criado o Parque da Barreirinha. E justamente era bem próximo ali onde papai tinha a chácara dele. Papai pegou e conseguiu com ele um caminhão da prefeitura, com motorista e mais 2 auxiliares ou operários, em que ele ia pela redondeza aqui de Curitiba. Nós fomos juntos de caminhão da prefeitura, no carro, e ele no caminhão para ir pegar as mudas de ipê na serra, para trazer para cá. E um dos ipês, o primeiro que foi plantado, foi lá em frente de casa, na Nunes Machado, no Jardim da Nossa Casa, está lá até hoje o ipê. E parava gente para ir olhar. E daí caía as flores no chão. E a mamãe já ia com a vassoura lá às 5 horas da manhã para varrer. E ele dizia: Manilda, não varra, isso que é o bonito. Ele dizia: isso não é sujeira, é a flor que caiu.
O Exército tinha contratado ele para filmar para o dia 1º de maio os empregados da fábrica de viatura, onde eles consertavam o negócio de carroça, de canhão, essas coisas assim. E daí o papai foi lá e um tempo antes e foi o último filme dele. E disseram que o papai era espião alemão, era tempo da guerra, e que ele tinha vendido o filme do material bélico para o Hitler. E daí o papai foi preso. Bom, ninguém sabia em casa, ninguém comentou nada, não saiu jornal, não coisa nenhuma, o papai ficou detido. Passados uns 10, 12 dias, né? Aí tomamos o conhecimento, mesmo quem foi que disse, que ele estava preso. Até que a família Turinho, que eram nossos amigos, eles souberam disso aí e foram no quartel-general ver o que era, porque estavam dizendo que o papai estava preso e lá no quartel-general não tinha nada, porque eles eram o comandante de lá. E daí, quando eles foram ver, eles tinham escondido a tal da denúncia de coisa. Daí, imediatamente, o papai foi solto, eles perderam, o pessoal do DOPS perdeu o emprego, não é? Ele comentou com o carcereiro assim, você vai ver só quando o Ribas souber disso aqui, dessa palhaçada que eles fizeram comigo, que vai... Daí o carcereiro chegou e disse assim, não, seu Grofe, o seu Ribas já está sabendo. Aí nós ouvimos um barulho, descemos, no canto no chão, assim, estava o cobertor que nós tínhamos mandado para ele, quando descobrimos onde ele estava preso, e ele estava no banheiro fazendo a barba. Ele acabou de fazer a barba e disse assim, eu vou falar com o Ribas. Falou, Ribas. Saiu. E o Ribas não o recebeu. Quando ele chegou em casa, ele disse para a mamãe assim, a partir de hoje não filmo mais. Foi daí que ele vendeu a chácara e montou o Cine América, sabe? Foi outra fase da vida dele. Quando o papai estava montando o cinema lá, né? Eu nessa idade tinha 13 anos de idade. O papai chegou lá e disse, montou aqui vai ser a bilheteria, aqui a sala de projeção, aqui vai ser isso, aqui é o palco, aqui isso, aquilo. Começou a montar e disse, aqui vai ser aqui a Bombonera. Eu digo, opa, vai ter Bombonera aqui no cinema, porque o papai olhou para mim assim e disse, quer a Bombonera? Eu digo, mas que é como para mim, eu vender bala, ser empregado seu? Eu disse, não, eu dou para você a Bombonera. Ah, imagina se eu ia aceitar. Aceitei. E daí comecei aos 13 anos de idade e meu pai me tornou empresário. Dono da Bombonera, não pagava aluguel, não pagava imposto, não tinha empregado, não tinha coisa nenhuma, então era coisa fabulosa. Quando iniciou o cinema, você não faz ideia, o dinheiro que ele ganhava ali era barbaridade. O papai era um exibidor de segunda linha da Metro, quer dizer, os filmes que a Metro passava no Cine Ópera, que era seu lançador, voltavam no América como reprise e, evidentemente, não davam bilheteria. E o papai começou a fazer truques. Ele sabia fazer. Uma vez ele veio um filme de pirata e ele pegou e fez um documento que é o Pirata Lafitte. Até eu devo ter esse papel por aí, o Pirata Lafitte, que naufragou em Guaratuba, atravessou e trouxe o baú
de ouro dele, de moedas de ouro, e enterrou aí em Santa Felicidade, aí na chácara dos Gutierrez ali. Você sabe que invadiram tudo ali, esburaquearam tudo, rua, a chácara, mas ficaram quase loucos aí de ver. Muito bem. Nessa negócio de ser segundo da Metro, o papai pegou um contrato que ninguém queria, o United Arts, que era a companhia fundada pelo Chaplin e pelos Fairbanks. E com esse negócio começou a fazer filmes de arte. Nessa ocasião, poltronas estufadas lá, e daí foi um sucesso com os filmes, e eu daí me nomeei gerente, fiquei tomando conta do cinema, fiquei sendo gerente. Desde que meu irmão tinha uns 16 anos de idade e tal, ele era gerente do cinema. E o papai passava de vez em quando, o papai não tinha nenhuma vontade administrativa em coisa alguma, né? O papai passava de vez em quando lá, pegava dinheiro no caixa, meu irmão ficava louco, né? Ele passou uma vez o Pátria Redimida, eu vi o Pátria Redimida no Cine América. E, curiosamente, tinha um problema de tamanho de projeção, o filme excedia um pouquinho a tela. Mas, veja, o papai lutou muito no cinema com ideias de tentar ganhar espaço que ele não tinha face às empresas. Finalmente ele arrendou o cinema para uma companhia chamada Companhia Sul Brasileira. O Nísio brincava dizendo que se o Alfredo Anderson era o pai da pintura paranaense, o meu pai era a mãe da pintura paranaense, porque o papai reunia fundos. Frequentemente também, o papai fazia venda de quadros, isso sem interesse monetário dele. Essa é a razão pela qual o papai tinha tantos quadros, porque os pintores davam quadros a ele. A sala de espera do Cine América, várias vezes, foi transformada em exposição para vender os quadros dessas pessoas. Na Rua 15 tinha quase em frente ao Louvre, uma casa de ferragens, eu acho que era, que nós chamávamos o Cano, sabe? Porque tinha um cano antes, assim, na hora onde tinha a vitrine. E eles se reuniam ali, todos eles, sabe? Era do Lange de Morretes, todos eles, não tinha. Ele estava sempre envolvido, nossa casa estava sempre recebendo visitas dos pintores paranaenses. E o Debona disse a ele que ia parar de pintar. E ele perguntou, acho que você deve parar mesmo. Fazia parte da brincadeira, né? Todo mundo pegava no pé de todo mundo. Eles também pegavam no pé do meu pai e meu pai pegava no pé deles, né? Eram amigos. E o Debona disse, olha, Grofe, colecionar é mais fácil que pintar. E eles, bom, isso é verdade. Agora, pintar como você, eu pinto o dia que eu quiser. Ele nunca tinha pego um pincel na mão e ele não fazia a menor ideia do que era pintura. Aí ele pegou, foi em casa, pintou um quadro. Lá no terraço da nossa casa, com ipê no fundo. O quadro é muito ruim. E ele viu que era ruim. Então o que ele fez? Ele parou, começou a comprar livro de pintura. Mas era uma loucura, ele chegava com maços de livros em casa. Quase 2 anos depois, ele pintou o segundo quadro. É um quadro excelente. Você não acredita que o primeiro e o segundo quadros são sequenciais, embora houvessem 2 anos de intervalo, porque não tem quadros intermediários. Quando o papai apareceu com o segundo quadro, nós não acreditamos. Nós fomos junto para ele pintar o terceiro quadro, que é o quadro que está aqui comigo. Né? E ele pintou o terceiro quadro na frente de todos nós, porque nós dizíamos, aí tem mão do gato e tal. E daí papai pintava um quadro por dia também, né? Era um negócio, ele estava em fase aguda. Mas eu acho sempre interessante a entrada e saída dele da pintura. O negócio, ele ganhou medalha de ouro do salão com um dos quadros dele, e ele não dava a menor importância. E o outro aspecto que eu acho interessante é que ele tem um enquadramento que é absolutamente fotográfico. É fácil encontrar fotografias
e quadros que têm o mesmo tipo de enquadramento. Primeiro plano escuro, luz ao contrário, etc. Exatamente como ele fazia nas fotografias. O quadro do papai foi o Guido Viaro que fez. E o Viaro disse que ia fazer um dele, aquele dia até chorei. Porque o Viaro foi meu professor no ginásio, né? E eu tinha mais contato assim com ele. E ele disse que ia fazer um dele vestido de bispo. E eu dizia, não, porque eu sou católica. E daí eu vi o bispo com a cara do meu pai, sabe? Essas coisas de criança, de guria. E no fim não teve. Ele fez o quadro do papai, que é o Luiz que tem. E tem um nessa exposição que eu não vi ainda. Agora, vamos à frente e veja que coisa curiosa. Em 62, por aí, eu morava em São Paulo, e o papai fez uma viagem ao norte do Brasil, onde pintou pequenas manchas que, na minha opinião, são seus melhores quadros, na minha opinião. Mas ele não gostou. Na volta da viagem, ele ficou na minha casa uns dias, hospedado. Ele disse assim para mim, eu não sou pintor, porque eu não entendi a luz deles, eu não conseguia entender a luz. Eu só sou pintor em Curitiba. E a partir daí, ele praticamente não pintou mais. E logo depois, zerou, parou completamente de pintar. Ele estava com 69 anos de idade. Um dia ele quis sair de casa, a mamãe disse, não, você não vai sair, o tempo está ruim, qualquer coisa ali, quis impedir qualquer coisa, ele discutiu com ela, e daí deu um ataque fatal, né? E ele ficou daí tetraplégico. Daí um dia eu peguei e disse, pai, eu vou te fazer uma pergunta. Eu te pergunto as coisas. Se for sim, você fecha os olhos. E se for não, você fica com os olhos abertos. Eu sei que não é para fazer aquilo. Posso perguntar? Pode. Eu disse, pai, quer passear de Fusca? Eu tinha um Fusca. Ele, mais que depressa, fechou os olhos. Daí eu peguei e botei, você faz a ideia, pegar um homem daquele tamanho, porque ele estava meio gordo, e botar dentro de um Fusca, e fui sair passeando, assim. Daí eu saía sempre com ele de tarde, quando eu vinha do colégio, assim, punha ele no carro e assim. E conversava com ele, perguntava o que ele queria, sempre assim, né? A história de fechar os olhos era confirmava aquilo que eu estava dizendo. Vítima de um derrame, que lhe tirara a fala e a autonomia, Grof definhava na cadeira de rodas. Além de não falar, por pudor ou incapacidade, também não se comunicava através de sinais, fechar os olhos para sim, sacudir a cabeça para não, pacientemente ensinados por minha irmã Laís. Um dia Laís empurrou a cadeira até a sala da frente e colocou na janela e ficou olhando para a rua e o jardim, e o IP do jardim. De repente, o Grof virou-se, olhou para um nicho ao seu lado, onde repousavam várias obras de arte sacras, e moveu a cabeça pedindo algo. Laís foi tentando adivinhar, e quando pegou uma estátua de Nossa Senhora em madeira, viu surpresa ele fechar os olhos e passar o código para sim, que ele sempre recusara usar. Deu-lhe a estátua, que ele segurou no colo, como se fosse uma criança, e começou a balançar o corpo, ninando, num vai e vem ritmado. Laís tentava entender o que se passava, quando subitamente teve uma intuição. Você está indo de charrete, no colo da mama, visitar a nona em Campo Largo? Com os olhos marejados, apertou a estátua e acentuou o balanço. A rua encheu-se de carroças, campos, pinheiros, polacas que iam e vinham. Um amarelo espalhafatoso brotou nos galhos e um raio de sol lambeu o tronco do ipê, franjando-o de violeta. A charrete corria, o chicote estalava, ouviam-se os gritos do carroceiro, o arfar do cavalo, as ferraduras faiscavam nas pedras soltas. A charrete não mais corria, voava, na pressa de chegar ao Campo Largo. Era o adeus e ia embora. Adeus, Joaninho.
Durante muitos anos, pouca gente se lembraria quem havia sido João Batista Groff. Apenas em 1975, com a criação da então Cinemateca do Museu Guido Viaro pela Fundação Cultural de Curitiba, o nome Groff voltou a ser lembrado. A Cinemateca, então comandada por seu criador Valêncio Xavier, tomou a iniciativa da recuperação dos filmes antigos dos pioneiros do cinema paranaense, incluindo, é claro, o seu expoente máximo, o filme Pátria Redimida. Em 1980, a mesma Fundação Cultural de Curitiba construía e inaugurava na mesma Rua 15, tantas vezes frequentada por Groff, no espaço da tradicional confeitaria Schaffer, uma sala de cinema destinada a uma programação cultural. Dava a esta sala o nome de Cine Groff. Infelizmente, poucos anos depois, este cinema, como todos os outros cinemas do centro da cidade, deixou de existir. Em novembro de 1994, também deixava de existir a Cinemateca do Museu Guido Viaro, que passou a ser chamada Cinemateca de Curitiba. Todo o seu acervo e sala de projeção foram transferidos para as novas instalações, nas imediações das ruínas de São Francisco. A sala de projeção recebeu o nome de Sala Groff, justa homenagem a este que foi um verdadeiro João Batista do cinema paranaense.